Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Lembrando que o nosso intuito aqui é compartilhar com você uma palavra de fé, de encorajamento, para que você viva melhor, para que você dê passos mais assertivos aí na sua vida, para que você consiga de fato enfrentar os desafios que eventualmente sobrevêm sobre as nossas vidas, e você fazer isso usando aí as ferramentas que a Bíblia, que a palavra de Deus nos oferece para isso, entendendo que usar a fé é sim uma ferramenta poderosa para vencermos desafios, para superarmos obstáculos e para sermos vitoriosos no final das contas. E obviamente a gente sempre vai trazer também alguma coisinha aqui no que diz respeito à luz da psicologia, para que você implemente, para que você entenda e amplie o seu conhecimento e dê passos ainda melhores, ainda mais assertivos aí, rumo a uma vida com Deus, rumo a uma vida com alegria, com resultados, com sucesso, enfim, tendo aquilo que você espera de Deus para a sua vida, tá bom? Hoje eu quero compartilhar, antes de entrar de fato no texto do vídeo, eu quero te pedir para já deixar aqui, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa também aquele like também, isso ajuda o próprio YouTube a entender que o canal é um canal relevante, que o canal é um canal que traz uma mensagem que é relevante de fato, e isso vai ajudar o canal de fato a crescer. Nós estamos começando aqui esse canal e cada ajuda que você faz ali, com seu joinha, com seu gostei, com seu comentário também abaixo, ajuda demais a gente crescer, a gente alcançar mais e mais pessoas. E hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre como você vai descansar em Deus. Provavelmente, você é um ser humano normal. E por ser um ser humano normal, a gente é levado muitas vezes na nossa vida a até entender esse contexto, até entender a respeito de esperarmos em Deus, de descansarmos em Deus, de acreditar que Deus vai fazer. Mas como ser humano normal que somos, temos a famosa ansiedade. E aquela ansiedade que eu estou falando aqui, é aquela ansiedade natural do ser humano, de querer as coisas para ontem, de querer que as coisas aconteçam rápido, de querer que as coisas tenham o curso a partir da nossa perspectiva, que as coisas aconteçam dentro daquilo que a gente idealiza que deveria acontecer. Não é verdade? E qual que é o problema disso? O problema disso é que a gente nessa ânsia, ou nessa ansiedade, que as coisas aconteçam na proporção que a gente espera, a gente esquece do ponto mais importante, que é descansar em Deus, que é confiar em Deus, que é acreditar que mesmo quando os nossos olhos não conseguem enxergar além do horizonte, quando os nossos olhos não conseguem ver o que Deus está fazendo, acreditar que ainda assim Ele está fazendo a nosso respeito. Existem inúmeros textos na Bíblia que provam isso, que nos fazem entender isso. Que mesmo quando não é notável aos olhos humanos, Deus estava trabalhando, Deus estava fazendo. Só que esse processo é doloroso, esse processo é difícil de atravessar por ele. Como vamos ficar esperando em Deus mediante uma tempestade iminente? Como é que nós vamos descansar em Deus sabendo que o mar está bravio, né? A gente vê os discípulos, por exemplo, quando estava com Jesus dentro do barco e o mar começa a agitar e a morte era certa ali até então. E Jesus estava dormindo, descansando. Ele fala, como assim descansar? Como dormir em um momento desse? E é assim a nossa vida hoje em dia. A gente quer as coisas da nossa forma, quer as coisas do nosso jeito. Só que as coisas às vezes não acontecem do nosso jeito, da nossa forma. E aí entra o desespero, e aí entra a ansiedade, e aí entra às vezes, né, várias situações que ocorrem que nos faz duvidar mesmo, até esfriarmos a nossa fé. Não, Deus já esqueceu de mim, Deus não vai me ouvir. E eu quero te trazer nesse vídeo aqui como você vai descansar em Deus. Como você vai aprender a descansar em Deus e acreditar que Deus ele ainda está no controle. Deus ainda tem nas mãos o controle que mesmo que você não vê, Ele está trabalhando em silêncio. Ele está fazendo. Eu quero compartilhar com você um texto bem interessante aqui, que está no livro de Salmos capítulo 37, a parte A do versículo, apenas a primeira parte do versículo, que diz assim, no versículo 37, verso 7.
descanse no Senhor e espere nele. Olha que interessante esse texto. Descanse no Senhor e espere nele. O problema é que quando a gente pede algo para Deus, a gente esquece dessa parte. A gente acredita que Deus vai fazer. A gente acredita que Deus tem o poder de agir dentro daquela nossa necessidade, seja ela qual for. Seja financeira, seja saúde, seja relacionamento, independente do que for, a gente acredita que Deus tem o poder de fazer. Mas a gente acaba não tendo a habilidade de esperar, de confiar. E esse é o grande problema, que quando a gente começa a fazer as coisas por conta própria, a gente perde, a gente tira, ou a nossa fé, a gente estamos provando para Deus que nós não temos fé quando a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. A gente prova para Deus que a nossa fé não está fundamentada nele. E por que Deus nos faz esperar na maioria das vezes? Por que a gente precisa, na maioria das vezes, atravessar esse período de espera, de descanso? Por que Deus simplesmente não pode nos abençoar de uma hora para outra, de uma maneira mais rápida? É justamente para nos amadurecermos, para nos fazer crescer na fé, para fazer a gente entender, através de, às vezes, experiências pequenas, que ele agiu no pequeno ali, mas ele vai agir no grande também. Ele vai fazer no grande. Se você não é capaz de esperar, às vezes, uma coisa simples, como você vai esperar em bênçãos maiores? E além do mais, existe caráter que precisa ser moldado, e esse caráter que precisa ser moldado é necessário a espera. É necessário esse período de espera. E nessa espera não adianta fazermos por conta. Qual que é o erro de quando a gente está na expectativa de algo que vai acontecer na nossa vida? A maioria das vezes a gente quer fazer as coisas por conta própria. A gente não descansa em Deus e quer fazer as coisas por conta própria. Ah, Deus não fez, não, então pera lá, eu vou fazer do meu jeito. Deus não fez, Deus não agiu, então eu vou fazer da minha maneira, eu vou fazer do jeito que eu acho que está certo. Quantas vezes você até ora a Deus pedindo um relacionamento abençoado? Deus, me dá aquele casamento abençoado. Abra as portas para que eu consiga talvez um emprego novo ou algo assim. Você pede para Deus, mas aí você quer fazer as coisas do seu jeito. Você entra no primeiro que aparece, sem esperar a resposta de Deus para a sua vida. E aí acaba que quebra a cara. Quando a gente tenta fazer as coisas por conta própria e não descansa em Deus, a gente simplesmente quebra a cara. E a gente tem vários exemplos na Bíblia. Por exemplo, o próprio Saul, quando ele decide por conta própria oferecer sacrifício para Deus, porque afinal de contas Samuel estava demorando, Samuel não tinha chegado, ele queria oferecer sacrifício para Deus, ele não descansou, ele não esperou, ele não era capacitado, não era preparado para aquilo, não era para ele fazer aquilo, ele quis fazer aquilo. Então, o perigo de não descansar em Deus, de não esperar em Deus, é querer fazer as coisas por conta própria. E quando a gente faz as coisas por conta própria, sempre dá errado. Às vezes Deus tem bênçãos infinitas para as nossas vidas. Deus tem grandes milagres. Deus tem algo extraordinário, mas a gente quer fazer do nosso jeito. A porta não abriu, a gente quer pular na janela. É verdade. Nós precisamos aprender a descansar em Deus. Só que descansar no Senhor, esperar no Senhor, não necessariamente significa que você não precisa fazer nada. Significa que você precisa simplesmente sentar no seu sofá e esperar que as coisas aconteçam. Não. Existe algo interessante quando Deus opera milagre. Na maioria das vezes que Deus fez um milagre, Jesus fez um milagre, Deus sempre precisou de algo da parte do homem. Então Deus sempre vai trabalhar na nossa vida da seguinte maneira. Você faz a sua parte e eu faço o impossível. Você faz aquilo que deve ser feito e eu faço o impossível. Então é importante que nesse percurso de espera, de descansar no Senhor, você não descansa literalmente deitado ali com as pernas para cima, não. Descansa acreditando, confiando, mas fazendo, certificando de que você está fazendo a sua parte. Se a gente for pegar um dos maiores milagres da Bíblia, que foi a abertura ali do Mar Vermelho, né, um grandíssimo milagre que foi operado ali, Deus usou Moisés para operar aquele milagre ali, aquela coisa extraordinária, porque todo o povo viu aquilo acontecer. Só que
Deus simplesmente não soprou nas águas e as águas se abriram. Não, Deus falou, Moisés, o que você tem na mão? Usa isso. É essa ferramenta que eu quero usar para poder operar o milagre. Então certifica, enquanto você está descansando em Deus, você precisa certificar que você está fazendo a sua parte como ser humano. Na maioria das vezes, Deus sempre vai abrir as portas. Deus sempre vai trazer o milagre para as nossas vidas, a partir de nós fazermos a nossa parte. Você quer um relacionamento? Ora, pede a Deus para que Deus abençoe, a pessoa certa chegue para a sua vida. Mas procure contatos, procure pessoas, procure conhecer pessoas, procure estar próximo de pessoas. Ah, eu quero um emprego dos sonhos, eu quero trabalhar num lugar legal, eu quero trabalhar, aumentar, enfim. Ore, peça a Deus para que abra a porta, mas distribua currículos, faça a sua parte. E isso é esperar em Deus. Esperar em Deus não significa que eu não estou fazendo nada. Significa que eu estou fazendo a minha parte. E a parte que é impossível, e a parte que eu não consigo, que sai do meu controle, Ele faz. Isso é descansar em Deus. E descansar em Deus, eu demonstro para Deus que eu confio nele. Quando eu descanso em Deus, quando eu espero em Deus, eu demonstro que eu estou confiando nele, eu sei que ele vai fazer na minha vida. Ah, mas ainda não aconteceu, já estou esperando há tanto tempo, não aconteceu. Não é no meu tempo, é no tempo dele. Primeira coisa, não faça por conta própria. Segunda coisa, certifique que você está fazendo a sua parte. E terceiro, não tente controlar tudo. É normal nós vivermos dias ansiosos, turbulentos emocionalmente, a gente viver até isso atrapalha, né? Às vezes a gente quer descansar em Deus, tá esperando ali aquela resposta, esperando aquele milagre, mas a gente fica sempre naquela expectativa, não, vai ser hoje, vai ser amanhã, quando vai ser. Isso cria na gente uma certa ansiedade, cria um certo descontrole, desequilíbrio emocional, porque a gente quer controlar tudo, a gente quer certificar que cada coisa aconteça dentro do parâmetro que a gente estabeleceu. Mas precisamos entender que nós não controlamos nada. Que eu não tenho controle sobre a minha própria vida. A Bíblia diz sobre isso, que nenhum ser humano pode acrescentar na sua vida um dia sequer, um minuto sequer. Eu não tenho controle sobre a minha vida. Eu não tenho controle sobre as coisas que acontecem no mundo como um todo. Eu não tenho controle. Então para que eu vou tentar controlar? Para que eu vou querer saber o dia que Deus vai me abençoar, sendo que meu papel é ir descansar no Senhor. O meu papel é certificar que independentemente da turbulência que eu esteja passando, independentemente do nível de agitação do mar, ou independentemente do nível de perturbação que eu esteja vivendo na minha vida, Deus está no controle e não eu. Deus está no controle e não eu. Jesus, ele dormia no barco, como eu falei no começo do vídeo, porque ele sabia que o controle estava na mão dele. Ele sabia que nada iria acontecer. E é isso que nós precisamos ter em mente. Que não tem fundamento em nós querermos fazer por conta própria. Não tem fundamento em a gente não fazer nada. Temos que fazer o que tem a nossa parte. Fazer aquilo que nós devemos fazer. Ou seja, a nossa função. Mas entender que o controle está na mão dele. Eu posso te falar, do jeito dele é melhor. Do jeito dele é perfeito. A Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para mim e para a sua vida. Então descansa o seu coração, meu irmão, minha irmã. Descansa em Deus. Não permita que essa ansiedade, que esse tentar controlar tudo, meu Deus, mas as coisas não acontecem, meu Deus, mas está tudo dando errado. Não permita que isso sucumba a sua alma, que isso entre na sua alma, porque Deus está no controle, no momento certo Ele vai agir. No momento certo você vai ver a porta se abrir. No momento certo você vai ver aquele diagnóstico sendo desfeito, porque tem novidade chegando. No momento certo você vai ver que aquilo que você tanto queria bateu na sua porta, porque você descansou em Deus. Porque você descansou em Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Entregue, no versículo 5 do mesmo Salmo 37.
Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Olha Deus falando sobre confiar de novo. E o mais, ele fará. Descansa o seu coração. Saiba que Deus está no controle. Que a sua vida está no controle dele. Que aquela bênção que você está na expectativa de receber está na mão dele. Que o seu emocional está na mão dele. Que tudo está sob o controle dele. E que na hora certa, ele terá o milagre certo para a tua vida. Ele terá uma história nova, uma história de vitória, uma história de sucesso para a sua vida. Você crê nessa palavra? Você toma posse disso? Digite aqui nos comentários amém. Sinaliza aqui que essa palavra Deus realmente falou com você, falou no seu coração, e aproveita e compartilha isso também com alguém que você acredita que vai receber isso, que o Espírito Santo de Deus vai tocar no coração dela. Manda essa mensagem para alguém também e permita que essa pessoa seja abençoada através dessa palavra para a glória do nome do Senhor, tá bom? Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Não se esquece, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal. Eu vou estar colocando vídeos aqui de segunda a sexta-feira. Esse é meu propósito, esse é meu compromisso. De segunda a sexta-feira, todos os dias, vai ter um vídeo novo aqui para impactar a sua alma, para trazer o refrigério que você precisa para a sua alma, tá bom? Então, o meu compromisso é esse com você, e o seu compromisso do outro lado é simplesmente estar aqui comigo, aqui acompanhando, comentando aqui abaixo, deixando o seu like, porque sinaliza também, ajuda a gente a crescer, vai ser uma bênção, tá bom? Deus venha abençoar poderosamente a sua vida, em nome de Jesus. Eu fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe.